Boa tarde a todas e a todos, senhoras, senhores, senhoritas, senhoritos? Estava pensando sobre isso, né? Pensando na história dos senhoritos, e eu fui no dicionário para ver se tinha senhoritos. Não tem senhoritos. Tem senhorio, né? Que é aquele senhor importante, de uma tradição escravagista até, né? O senhorio. A gente não tem senhorita, o senhorito. Né? Ou seja, eu acho uma boa entrada para a gente começar a discutir gênero e diversidade sexual, pensar que a gente tem na nossa língua algo para dizer que uma mulher está disponível, está solteira e não tem para o homem. Não é? Interessante. Vamos guardar isso. E também vou pedir para guardar a provocação que eu faço em relação da pergunta-título. Qual é a ideologia de gênero que vigora na sua escola? A gente vai discutir isso, eu já descobri que o Cinesp tem questões com esse termo, e eu vou explicar como é que eu estou interpretando esse termo, tá bom? Mas mais à frente. Bom, a primeira coisa que eu queria fazer era escutar os nossos sujeitos. Até pensei em... Isso aqui sai, não, né? Aqui? Tá ligado? Pronto, olha que ótimo. Aqui melhor, que eu consigo ler com vocês. O meu está super pequeno. Vamos lá. Eu trouxe essas falas que eu recortei de alguns documentários que vão estar nas minhas referências, e espero ter tempo de passar para vocês na referência, tá bom? De alguns meninos e meninas LGBTs. Todo mundo sabe o que é LGBT? A população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Também depois vou cair um pouco nessas denominações. O Gabriel, que se identifica como um gay no armário, nos diz: às vezes saía piada por parte de alguns meninos, até porque eu não gosto de futebol. A piadinha do é viadinho, ou até mesmo da professora elogiar de uma forma pejorativa. Ah, sua letra é muito linda, muito caprichosa, parece de uma menina. Daniel, que também se identifica como homossexual no armário. No armário significa que você ainda não conseguiu se assumir, né? Você não consegue se apresentar como uma das componentes da sua identidade como homossexual. Talvez não consiga, até porque escuta a professora dizer isso. Não é? Vamos pensar. O Daniel se identifica como gay no armário e diz: eu já desejei muitas vezes ser hétero. Acho que a minha vida seria muito mais fácil. Eu gostaria de mudar, mas infelizmente eu não consigo. Tenho medo de se assumir, do que se assumir pode gerar para mim e para minha família. Não é da natureza do ser humano ser gay. Houve um momento que eu pensei em suicídio. Depois eu pensei, homossexualismo é pecado, mas suicídio é um pecado maior ainda. Beatriz, que se identifica como gay. Olha que interessante, ela não se identifica como lésbica. Eu fiz um acordo comigo mesma de que eu não teria medo dessas coisas, homofobia, né? É isso que ela está falando. Me recuso a ter uma vida privada. Eu vou viver do jeito que eu quero, independente do que os outros pensam. Vou me vestir do jeito que eu quero. Se eu gosto de mulher, vou continuar gostando de mulher. Eu quis trazer também o depoimento da Beatriz para mostrar que ser um LGBT também não é estar na antessala do inferno, né? Você pode conseguir se empoderar, né? Se colocar diante das adversidades. E aí eu esqueci o trequinho aqui. Vamos lá, mas só 2 depoimentos, porque eu acho importante, né? A Isabelle se identifica como travesti. Ela fala: olha, eu conversei com alguns professores e até o momento 4 ou 5 deles aceitaram me chamar pelo nome social. Tranquilo, nome social, todo mundo sabe do que se trata? Nome social é aquele nome pelo qual eu gostaria de ser tratado. Né? É uma briga que ainda está sendo desenvolvida, por assim dizer, está sendo travada, não é? E na escola é um grande problema. Né? Os outros eu ainda estou conversando. Alguns fazem resistência ou ironizam. Eu não posso usar o banheiro das meninas nem dos meninos.
a direção me orientou a usar o banheiro masculino dos professores. Me recuso. Eu simplesmente não vou ao banheiro. E é interessante que eu estava outro dia num evento de travestis transexuais, falando do suicídio dessa população. Para você ter uma ideia. É tão agravante os dados de suicídio da população trans, que a gente tem um evento para falar sobre isso, né? E várias delas relataram problemas de incontinência urinária e outros problemas por não conseguir usar o banheiro no espaço público. Para você ter uma ideia de uma coisa simples, como ir no banheiro, é uma grande questão para essa população. E também tem uma outra questão que ela coloca aí, ela acaba colocando, por isso que eu recortei essa fala, porque ela fala, olha, alguns usam o nome social, mas também eu posso usar, né, como professor, fala, Marcelo não, como é que é? Giovana. Giovana, está presente? Eu posso fazer uma ironia, né? Tão cruel quanto eu chamar de Marcelo, talvez. Né? João Pedro, ou Peu, se identifica como bicha. E aí ele fala, eu tinha 6 ou 7 anos, tinha um concurso de dança na escola. Na época era o Urchan, que era tudo e tal. Todo mundo dançava, eu também queria dançar. Só que estavam concorrendo jacarés e Sheilas. Eu fui dançar como jacaré. Só que me disseram que eu estava dançando como Sheila. E aí foi horrível, começaram a dizer, ele quer ser Sheila, ele é menina, ele é bicha, ele é viado. Eu estava sozinho, tinha pouco tempo no colégio, não conhecia ninguém. Eu fugi da escola e fui correndo para o trabalho da minha mãe, porque aquilo foi horrível. Eu quis trazer um pouco da dor e do posicionamento dessa população antes da gente começar a nossa discussão. Tá? Bom, para o início de conversa, eu vim da academia, mas também da militância, e uma militância crítica, uma academia crítica, né? Eu falo da psicanálise, minha formação de base é psicanálise, desde os 20 anos estudando psicanálise. Uma psicanálise está preocupada com o social, com o sujeito e com o social. Né? De que sociedade que eu falo? Quando eu estou pensando em sociedade, que sociedade que eu penso? E aqui inclui a escola, como uma micro-sociedade. Não é? Uma sociedade em conflito, de relação de poder, de luta entre diferentes correntes ideológicas, né? Com operadores que respondem à norma, mas que também subvertem a norma e transformam a realidade. Olha, eu sou aluno de escola pública, municipal também, estudei lá até a 8ª série no Almirante Ari Parreiras, lá no Jabaquara, adorava, era a minha escola preferida, e muito boa a educação, aliás. E é claro, eu com aquele tempo já percebia quando um professor fazia uma fala racista ou homofóbica. Né? E o outro que não. Você sabe em que professor se apoiar, em que professor você não se apoia. Né? De alguma maneira, o aluno, às vezes, consegue perceber isso. Qual professor consegue olhar para ele e qual professor não consegue. Então, a gente não pode falar, se a gente não está falando que os alunos não são todos iguais, os professores não são todos iguais. Né? De quem eu estou falando? Qual é o sujeito? Que sujeito eu estou pensando? Eu estou pensando no sujeito da psicanálise, que é o sujeito dividido. Ele responde ao seu próprio desejo, mas ele também responde ao desejo do outro. Ele está preocupado se o professor vai gostar dele, se os colegas de turma vão gostar dele, se os pais gostam dele. Né? E quando ele faz alguma coisa que é desaprovada por esse coletivo, a família, a escola, ele pensa no que ele vai perder e na dor desse rompimento. Não é? Eu estava escutando a professora aqui e a minha cabeça ficava assim, né? Porque a gente estava falando de uma dinâmica, principalmente quando ela está falando de uma dinâmica geral de exclusão, é claro que a gente tem que destacar questões de raça que são diferentes para a questão de gênero e orientação sexual, mas eu fico pensando, né, que diferente não sei se é diferente, eu não gosto de tratar assim no geral, mas se um aluno negro pode ter apoio da família, que também é negra, né, um homossexual não tem esse mesmo apoio dentro de casa. Né? Porque ele não pode falar, mãe, me chamaram de bichinha. Mas por que te chamaram de bichinha? Você é bichinha? Ele vai ter que se expor aí. Né? Se ele assumir que é bichinha, ele corre o risco de apanhar na escola e em casa. Né? Não à toa que a gente tem uma grande evasão escolar
de travestis na escola pública, né? Elas são excluídas de todas as instituições. A família, a escola vai parar na pista, né? Vai parar na prostituição como único lugar que cabe a ela, de noite, no escuro, pelada. É assim que acontece, né? Então, eu estou pensando nesse sujeito na interface entre o singular e o social, que está em processo, né? Eu penso a vitimização, porque também senão a gente pode ficar muito no coitadinho, é gay, ninguém aceita, né? Eu só admito a gente aceitar que alguém é vítima se a gente está disposto a empoderá-lo. Se a gente não está, para quê? Para chorar em cima? Não adianta, né? Então, é esse o sujeito que eu trouxe. Eu coloquei ali uma revista do meu núcleo de pesquisa, que chama A Peste, lá da PUC, onde a gente discute, sobretudo, exclusões. Olha lá. Esse aí é um esqueminha que está... Vocês acham aí no Facebook, acha fácil lá no oráculo do Google, isso é facinho, mas ajuda a gente a pensar, né? Ele coloca lá, desde o sexo biológico, vamos por ordem, né? Se a gente pode pensar uma linha desenvolvimentista, apesar de eu não concordar muito com uma linha desenvolvimentista, mas vamos lá com ela, né? Vamos pensar que o sujeito, primeiro, vai se saber se ele nasceu com pênis ou vagina, né? Então, a gente teria primeiro o sexo biológico. Ele é fêmea ou macho? É interessante saber, né, que, mesmo quando a gente pensa nessa questão dada pela natureza, talvez aqui o natural é o único lugar que ele, de fato, tenha vigência, existem os intersexuais. A gente tem 5 posições sexuais, 5 posições de sexo. A gente tem homem e mulher, hermafroditas, que chamam homofroditas originais, pseudo-hermafroditas femininos, pseudo-hermafroditas masculinos. Olha como a ideologia já entra aqui. Se uma pessoa nasce com uma má formação, ou no pênis ou numa vagina, a tendência é que, se der, a gente faz um pênis. Se não der, a gente faz uma vagina. Não espera o sujeito decidir. Não espera ver o que vai acontecer. E aí os desastres, as tragédias que derivam disso são imensas, né? Depois a gente tem a identificação de gênero. Ter um pênis não significa que eu vou me identificar como homem. Ter uma vagina não significa que eu vou me identificar como mulher, né? Eu posso me identificar com homem como mulher. Essa é a questão, por exemplo, dos transexuais, das transexuais e das travestis, tá? Quando ela não se identifica com o sexo biológico, aí ela vai ter problema, né? A gente pode dizer que o gay ou a lésbica, não, ela se identifica com o sexo biológico que tem. Ela se identifica como mulher. Ele se identifica como homem. A questão dele vai ser a de orientação sexual, que é o próximo passo que a gente vê, né? A orientação sexual a gente tem heterossexual, né, que é quase a norma, homossexual e os bissexuais. É interessante a gente pensar que, entre uma ponta e outra, há posições de sujeito. Tudo bem? Há posições de sujeito. Mesmo que você seja... Não estou falando que um dia você é heterossexual, outro dia você é gay. Ah, não, hoje eu não quero ser heterossexual, hoje eu vou ser gay. Não, não é assim, né? Eu estou dizendo que mesmo quando você é heterossexual e você tem uma expressão de gênero masculina, você pode estar mais feminino no outro momento, né? Eu gosto de pensar uma professora, né, de ensino fundamental nos primeiros anos ainda, né? Ela pode ser muito vaidosa e tudo, mas com o tempo, o que você assiste é que ela vai começar a escolher a roupa que ela vai para a escola, porque cabelão não vai rolar, as crianças grudam, né? Não dá para usar umas roupas que tenham muito frente, porque as crianças puxam. Com o tempo, ela vai quase que um uniforme de guerra para a escola, né? Ela corta o cabelo. Ela deixou de ser feminina? Talvez. A expressão de gênero, em algum momento, está mais masculina. Não dá para ela ficar toda doce ali, né? O que a gente entende do pior do feminino, por assim dizer.
E a gente vai pensar como é que a gente trabalha essas questões de feminino e masculino na escola. Então, isso tudo diz de um sujeito só. Como cada um vai se colocar nessas dimensões, forma a sexualidade de um sujeito. Por isso que eu falo que a sexualidade é um acontecimento, né? Eu acho engraçado quando dizem dos gays, falam, eu adoro os gays, são ótimos, são sensíveis, inteligentes, gostam de arte, gostam de cinema. Eu fico pensando, Katsu, que gays ela está falando? Né? Que gays? Porque gays é como heterossexual. Tem para todos os gostos, por assim dizer. Né? Não tem um modelo de corpo, não tem um modelo de gosto, não tem um modelo de posição política, não tem nada disso. Não é? Então, isso é importante a gente pensar também para a gente não se prender aos estereótipos e não reproduzir os estereótipos. Não é? Vamos lá? Bom, então, dessa forma, eu gosto de pensar, ali a gente tem um esquema, mas como eu disse que essas posições a todo tempo estão rodando, né? Porque mesmo o corpo, se uma mulher se sente muito mal em algum momento, ela pode decidir que ela vai dar uma recalchutada, né? Ela vai lá, paga uma clínica, põe peito, bababá. Então, o corpo também é alterado. Né? O corpo também está sendo alterado. A anatomia também está sendo alterada. Né? Isso vai influenciar no gênero. Né? O que você escuta? Agora eu posso colocar um biquíni, né? Uma mulher que recém fez plástica. Agora eu posso colocar um biquíni, agora eu vou poder usar aquele vestido, agora eu vou ficar toda boa. Não é assim? Então, o corpo influenciou na maneira que ela expressa o gênero. Não acho que vai alterar a orientação sexual dela. Para a psicanálise, a orientação sexual está dada até um período, um tempo lógico, não cronológico. Ou seja, em algum período o sujeito resolve isso aqui. Tá? Não para todos. Eu gosto sempre de pensar o universal como um que está de fora para fazer contraponto. Né? E a identidade política? A identidade política acontece no conflito. Hoje, essa população só precisa se dizer gays, lésbicas, bissexuais e tudo isso porque ela estava excluída. A identidade vem do conflito. Na medida que ela apanha, ela fala, bom, eu vou ter que me identificar para poder me proteger. Para poder criar um coletivo. Então, todos os gays, nas nossas diferenças, vamos nos unir e vamos lutar contra a opressão, nesse sentido. Tá? Olha lá. Aí que deu, né? As letras que usamos para falar dos nossos desejos, né? Todas essas expressões, se eu ficar explicando todas essas expressões aqui, a gente vai ficar até amanhã. Eu não sei se é importante para um educador, para um professor, saber de todas essas diferenças especificamente. Ou, melhor dizendo, eu acho que é importante ele saber, só não vai dar conta de saber agora. Né? Então, assim, mas vamos lá, vamos pegar só os LGBTs, né, que eu já expliquei. Gays. Né? Então, a gente vai pensar sempre em dois eixos. Como eu me vejo e quem eu desejo. Se a gente conseguir pensar nessa lógica de como eu me vejo, quem eu desejo, a gente consegue trabalhar todas essas posições identitárias. Tá? Porque nesse processo desenvolvimentista, primeiro vem como eu me vejo. Antes de eu saber se eu gosto de homem ou mulher, eu sei, enquanto infante, enquanto criança, se eu me identifico como homem ou como mulher. Né? Os dois filmes que eu deixo lá no final, um é o Minha Vida Cor-de-Rosa e o outro é o Tomboy. Né? Um fala de transexualidade masculina, o outro de transexualidade feminina. Eles pegam exatamente esse aspecto, porque eles não estão pensando ali com quem eles vão namorar, ou eles estão pensando como é que eles se expressam, com quem eles se identificam, mais com a roupa do papai ou mais com a roupa da mamãe. É esse o conflito deles. E a tragédia que é isso quando eles expõem isso no social. Né? Então, eu acho que quem vai começar, e deve começar, a pensar a diversidade sexual na escola, vai ter que visitar esses termos todos. Tá? Porque eu não vou entrar aqui em cada um deles, porque senão a gente vai perder muito tempo.
E eu acho que o mais importante é a gente saber como lida com a diferença. Bom, aqui tem uma posição de saber. Existem várias posições de saber, né? Por isso que eu digo que com que ideologia que eu estou trabalhando, né? Porque a ideologia está sempre presente, ao meu ver, no meu posicionamento teórico acadêmico, né? Então, aqui eu estou dizendo da sexualidade do ponto de vista freudiano, lacaniano, tá? Então, o ser humano, para o Freud e para o Lacan, diferente do animal, ele não tem um marcador da sua escolha sexual. Ou seja, vamos pensar numa cadela. Eu não entendo tanto de animais, mas vamos lá. A cadela, né, está lá, tranquila. Depois ela tem o período do cio, que é quando ela procura os outros cachorros. A gente espera esse período. Esse período está marcado. É um período marcado biologicamente. Ela não precisa ensinar, oi, já está na época do cio, hein? E aí, vamos lá? Não é assim, né? Ela não fica dizendo, então, eu estou no cio, mas assim, eu só quero um cachorro que tenha pedigree, eu só quero um cachorro que, sei lá, seja charmoso. Eu prefiro os cachorros loiros, porque os morenos não me atraem muito. Ou seja, a cadela não está atravessada pela linguagem. Ela não está no social. Isso quem faz é os donos fazem isso, mas não o animal, né? Portanto, aqui é um posicionamento da psicanálise. E para a psicanálise, o ser humano não tem esse marcador. A partir do momento que ele é atravessado pela linguagem, ele começa a construir essas identificações. Tá? Então, ou ele vai se identificar mais com o papai, eu estou usando o papai e mamãe aqui como lugar, tá? Pode ser o professor, pode ser o tio, pode ser duas mães, enfim, ele sempre vai ter contato com masculinos e femininos. Tá? Ou ele vai se identificar mais com o papai, ou ele vai se identificar mais com a mamãe, né? Você pega um garoto de 4 anos, ele fala, quero ser como meu pai, né? A fase do pai herói, de alguma maneira, é a construção da masculinidade. Tá? Então, esse é o que eu estou chamando de processo de subjetivação. E eu estou falando, eu gosto de frisar que é processo. Tá? Vai acontecendo, pode mudar, ele pode se fascinar. E aí ele vai construindo masculino, feminino, ele vai fazendo a sua própria construção, que é singular. Tudo bem? Essa frase que deu o que falar, né, no Enem, né, e tem tantas interpretações equivocadas, ninguém nasce mulher, torna-se. Não é? Eu também gosto de pensar que ninguém nasce homem. Torna-se homem. A gente tem ritos de passagem para se tornar homem. Tem uma teórica que chama Badinter, que ela fala que no mínimo 3. O homem tem que se despegar da mãe, eu não sou um bebê. O homem tem que afirmar o seu gênero, eu não sou uma menina. E o homem tem que se desapegar da homossexualidade. Eu não sou gay, portanto eu sou hétero. Isso tudo aqui prova que ele é homem. E a gente vai ver isso nos adolescentes, ou nos pré-adolescentes, nas crianças, de modo geral, muito demarcado. Né? Masculinidades e feminilidades são categorias históricas. Ora, não é que você vai mudando toda hora isso. Né? O que eu estou dizendo é que uma mulher de hoje não é a mesma mulher de 30 anos atrás. Né? E o conflito está aí. Então, são posições dinâmicas e incontingentes. E também não são do corpo biológico. Não tem relação específica com o corpo biológico. Se a gente não pensar essas construções, a gente vai continuar discriminando. Se a gente não for estudar essas construções, a gente vai continuar discriminando, porque não é natural. Lembra do garoto que fala, mas a homossexualidade não é natural. Foi isso que foi ensinado para ele. Né? Eu já estou com pouco tempo, é isso? 20, perfeito. Vamos lá, vamos falar um pouco de homofobia. Né? E aqui eu estou usando o Daniel Borrillo, que é um especialista, um franco-argentino, especialista em homofobia, que ele define a homofobia como hostilidade geral, psicológica e social contra aqueles que supostamente sentem desejos ou práticas sexuais com indivíduos do próprio sexo. Supostamente. Por que eu falo supostamente? Vou pegar 2 casos rápidos. 2 irmãos gêmeos na Bahia, em que saem abraçados de um baile,
e são mortos. Um deles é morto porque foi interpretado que eles eram namorados. Né? E também aqui a gente teve um caso no interior de São Paulo, num rodeio, uma coisa assim, em que o pai e um filho também estavam abraçados, e eles acabam apanhando por serem interpretados como namorados. Ou seja, supostamente, por quê? Você não precisa ser gay para apanhar como gay, nesse sentido. Né? Você pode apanhar se eles interpretarem que você não é conforme a sociedade espera, conforme aquele sujeito que tem categorias de sexo e gênero muito rígidas esperam. Né? Forma específica de sexismo. A homofobia rejeita igualmente todos aqueles que não se conformam com o papel de gênero predeterminado para o seu sexo biológico. Toda essa construção que a gente faz, feminino é doce, feminino é cuidador, feminino é, sei lá, frágil, feminino é vaidoso, né? Aí a gente coloca do lado masculino. Masculino é agressivo, sei lá, bruto, né? E aí, isso aparece na escola, não é? A gente fala toda hora na escola. Outro dia eu fui fazer uma fala numa fundação de educação. Espero que eles não estejam me vendo. Ou espero que vejam. E muito engraçado, porque era uma fala muito parecida com essa, né? E aí terminou, e os alunos também estavam juntos, presentes, né? Pré-adolescentes. E ao final, na hora de ir embora, já arrumando minhas coisas, saiu uma briga ali entre eles, né? E não era uma briga, eles estavam correndo pelos corredores e batendo porta e tudo mais, não sei o quê. E aí a pedagoga responsável vira para a menina e fala assim: homem brigando já é feio, menina então? Falei, vamos marcar a próxima? Nos vemos na semana que vem? Não é? Porque dessa vez ainda não rodou. Por isso que é legal pensar que é um processo. A gente não vai dar uma palestra dessa na escola e vai resolver a questão. É um processo. Isso aqui deve servir para abrir para o diálogo, para abrir para um projeto. Não é? Essa construção ideológica que eu já falei um pouco. Bom, eu não sei se vai dar tempo muito de cair nessas questões, né? Mas eu queria falar um pouco a professora já disse com outro léxico, né? Com outras palavras, mas eu queria dizer um pouco como a psicanálise pensa isso. Né? A psicanálise pensa que, não havendo uma norma no sexo, ou seja, não há o normal para o sexo, o prazer humano é singular. Quando o prazer do outro não é igual ao meu, ele não é heterossexual, a prática dele não é heterossexual, a prática de gênero dele não é igual à minha, ela me causa incômodo. Né? Desse incômodo, é possível extrair uma previsão de catástrofe. Né? Então, as pessoas que têm essas categorias, essa ligação sexo com gênero muito rígida, ela olha para duas meninas beijando no metrô e fala: onde esse mundo vai parar? Né? Porque dá uma sensação de pânico. Né? O homofóbico tem essa sensação de que ou as coisas voltam como eram, ou a gente vai virar uma baderna. Né? E aí eu estou pensando na sociedade, mas estou pensando na escola também. Tem professores que também têm esse posicionamento. Ah, mas se a gente falar para a menina que ela não tem que se comportar como menina, se a gente falar para o menino que é tão legítimo ele gostar de menino como gostar de menina, o que vai virar isso aqui? Né? Deixa para pensar. E aí há a convocação do pai. Né? O pai aqui que eu estou chamando da ordem. Né? Não à toa que a gente tem hoje, frente à confusão, frente a todo o problema político, deputados que convocam a ditadura. Né? Ah, porque naquele tempo, sim, naquele tempo tinha ordem. Naquele tempo não era essa baderna. Naquele tempo dava a ordem, meio minuto já estava pronto. Não é? Então, frente às mudanças, a tendência do humano é ser conservador. E quando eu falo conservador, é excluir o diferente. Ou ainda, colocar o diferente numa posição que eu quero. Primeiro nega se visibilizar, depois nega a equidade. Né? E agora eu vou falar um pouquinho do específico, né? Quando a gente está falando de lesbo, homo, bi, transfobia. Né? As lésbicas sofrem sobretudo de invisibilidade,
Porque se ela troca algum carinho, se ela anda junto com uma menina, elas podem até namorar e a escola nem vai perceber. Né? A não ser que ela se coloque diferente da norma de gênero, ou seja, quando ela começa a se masculinizar, aí ela vai ter problemas. Se ela se masculinizar, lembre-se, aquelas posições. Uma lésbica não é obrigada a se masculinizar. Ela pode muito bem ser feminina, ou não. Ou em algum momento da vida ela seja mais masculina, no outro momento ela acha que não está legal. Enfim, o sujeito constrói essas coisas. Né? Eu lembro, eu sou muito contador de causo, porque eu gosto que o causo ilustra. Né? Mas uma mãe me procurou, eu acho que eu vou trazer essa questão por causa da escola. Uma mãe me procurou e falou, você que trabalha com essas coisas de viado? Eu falei, sou eu mesmo. Aí ela falou assim, vamos fazer assim, é que assim, minha filha está tendo um problema. Eu, que problema? Ela está sendo suspensa da escola direto. E por quê? É isso que eu vim falar com você, eu não sei. Eu acho que é por causa do jeito dela. Eu falei, tá, qual é o jeito dela? Ela é meio bruta, assim, sabe? Eu falei, não sei, você pode falar mais? E aí ela foi comentando, né, que a filha, basicamente, ela estava dizendo de uma filha mais masculinizada. Né? Possivelmente lésbica, eu não sei. Né? Bom, eu fui com essa mãe até a escola, porque eu me dou com essas coisas, sabe? E aí eu fui com essa mãe, né, até a escola, e a diretora me apresentei como parente, porque senão ela não deixava eu entrar. Só como suporte da mãe eu não podia entrar. Eu tinha que ser parente, tinha que ser familiar. Falei, tá, sou familiar, só por uma questão disso eu sou. Sou familiar, sou um tio. Então tá bom. E aí ela não conseguia falar. Ela falava, você é muito culto, muito educado, pena que você não conseguiu passar isso para essa menina. Ela não se comporta como as outras. Olha, como é que eu vou te dizer? Ela é um menino. Né? Eu falei, entendi. Então, o principal problema dela é que ela não se comporta como as outras, é isso? E aí, não teve como. Quer dizer, a discussão foi se acirrando e eu tive que dizer para ela que a gente tinha uma lei que protege, né, a questão de homofobia e a criança tem direito de permanecer lá do jeito que ela quiser. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente reproduz essas questões sobre gênero. Né? Quando a gente fala, senta como uma menina, né? Quando a gente distribui as brincadeiras, eu lembro da educação física na minha época, era totalmente de menino para menina. Né? Isso não quer dizer que esse coletivo não possa se colocar. Né? Os meninos, na sua maioria, podem se identificar com coisas mais masculinas. A escola tem que trabalhar essas questões, pensar essas questões. Né? O gay, geralmente, ele também sofre como quando ele é mais efeminado. Né? Ele é chamado de mulherzinha. Né? Para a psicanálise, ele apanha porque ele dispensa algo precioso, o lugar de homem na sociedade. Mano, o cara é mó bonito, mano, o cara é mó da hora. Nascer homem vai fazer essas coisas. Não aceito. Não é assim? Tem que apanhar. O bissexual geralmente é acusado de indecisão, de enganação, de covardia. Fala logo, você é viado ou não é? Né? E as travestis, transexuais, transgêneros, ou os andrógenos, né, sofrem um problema maior ainda. A exclusão é muito maior. Né? Porque a escola não consegue controlar a violência que a escola produz contra esses sujeitos e a escola não consegue controlar a violência que os outros alunos produzem nesse sujeito. Então, essa questão do banheiro é um problemão. Né? A questão do nome social é um problemão. Porque eu já conversei, por exemplo, eu já trabalhei muito isso na saúde, com UBS e com outros equipamentos, e tinha médico que virava para mim e falava assim, olha, você pode falar o quanto você quiser, eu não vou chamar o homem de mulher, mulher de homem. Então, o conceito de gênero para ele não existia. Gênero para ele era igual a sexo biológico. E nada fazia ele mudar. Como a gente resolve isso? Então, voltando ao título, né? A ideologia que eu trabalho é essa visão e construção do mundo ou prisma de análise de um tema. Por exemplo, gênero e sexualidade. Né? Com estruturas e sistemas que permitem dar significados a esse objeto. Ou seja, eu estou trabalhando aqui com a ideologia de acordo com o Althusser, que é um autor dos anos 60, que dizia, quando escreveu
aparelhos ideológicos de Estado, e lá num dos aparelhos ideológicos de Estado, ele colocava sobretudo a escola, né? Então, a gente tem ideologias de gêneros correntes na escola. Ou eu diria, a gente tem uma ideologia de gênero na escola, a heteronormatividade. Essa que pensa como médico. Nasceu com aquele sexo biológico, o gênero tem que corresponder àquele sexo biológico, e o desejo, a orientação sexual, tem que corresponder àquele sexo biológico, né? E a gente está tentando aqui nos últimos anos, é esse o nosso esforço aqui hoje também, né, de apresentar um outro conceito, ao da diversidade, né? É mais diverso do que... Você não tem só heterossexuais na escola, e você tem que lidar com isso. E o que diz que um é melhor do que o outro? A ética. É a ética que diz que um é melhor que o outro. Porque a gente não quer exclusão, a gente não quer sofrimento, a gente não quer continuar reproduzindo machismo, racismo, homofobia. Portanto, nós temos que trabalhar a diversidade. Então, por isso que eu perguntei provocativamente, né, qual é a ideologia de gênero que vigora na sua escola? Porque ou é essa, ou é essa. Tá? E aí eu fico... Quando a escola fala, não, mas aqui a gente não trabalha essas coisas. Não, aqui, sabe, dá muita encrenca, muito pai reclamando, não. Então eu pergunto, que ideologia de gênero tem uma escola que se recusa a trabalhar a ideologia de gênero? Porque ela tem uma. Né? Como a professora colocou, não é uma questão de trabalhar o racismo como se fosse criar um racismo onde não havia. O racismo já estava lá. Né? A mesma coisa, a homofobia já está na escola. Quando eu trouxe aquela fala daqueles sujeitos, era para mostrar que está lá, eles estão contando como eles sofrem. Né? Quando um cara no armário, ou seja, ele ainda não foi descoberto ou apontado, ou não quis se colocar como homossexual, quando o outro, que é mais efeminado do lado dele, apanha, e um machão grita, viado aqui apanha, ele já sabe que ali não vai rolar dele falar. Quando o professor faz uma piada homofóbica, e os professores fazem de montão, até na universidade. Até hoje eu escuto piada homofóbica. Né? Outro dia, comentando um livro do Cartas do Freud para um amigo dele, o professor, não sei não, hein? Aquelas cartas do Freud lá não é coisa que homem escreve para homem, não. Né? Ali, se você é um pouco inteligente, a criança é inteligente, ela fala, bom, esse professor não vai lidar muito bem se eu abrir a minha sexualidade aqui. Né? Bom, vamos lá, porque eu quero chegar aí. Então, aí eu fiquei pensando algumas coisas, talvez menos elaborada, como a professora trouxe para a questão do racismo, que já tem uma tecnologia melhor para pensar isso, né? Mas eu fiquei pensando como a gente pode trabalhar isso dentro da escola. A gente trabalha a diversidade, como eu disse, é redundância. Né? Ou se trabalha ou não. É essa a questão. Né? Não é que a gente vai decidir se vai trabalhar ou não. Ou, à medida que a gente for discutir, a gente vai criar esse tema da diversidade. Vocês não vão criar nada. A diversidade já está lá dentro, ela é imposta. Ela é própria do ser humano. A questão é se vocês vão continuar invisibilizando, ou se vão trabalhar essa questão. Né? Como eu disse, é processual, é de crítica imanente. Quando eu digo crítica imanente, é mais ou menos como a professora estava colocando ali, né? Quando fala do cabelo, quando faz uma piadinha dessa, de você, ou quando um faz com o outro, de você intervir. Né? O melhor é a gente trabalhar a prevenção, mas se a gente não consegue trabalhar a prevenção, quando surge o conflito, é um sintoma. É uma maneira que a escola está contando. Olha, aqui a gente tem um problema sério quando a gente não discute diversidade sexual. Quando uma travesti é abusada no banheiro, quando o menino é levado para o canto da quadra e apanha, isso é um sintoma. Não é só uma briga de alunos. Né? Ali está denunciando toda a questão da tragédia pessoal dele, mas está denunciando também que aquela escola não toca nessa questão. Ela não trabalha isso. Né? E não é fácil, porque você tem que incluir a família. Né? E a família, às vezes, também está invisibilizando. Outra palavra difícil, né? Não está dando visibilidade. Né? Então, os trabalhos devem ser orientados por princípios. E aqui eu peguei só 2, a gente poderia ter 500. Tá?
direitos humanos e Estado laico. Opa, Estado laico é um problemão. A gente sabe, sobretudo na atual circunstância, sobretudo... Bom, como é que eu vou dizer? É difícil, né? Difícil, porque dizer que um Estado, e portanto um aparelho do Estado, um equipamento de Estado, como uma escola, não é regido por uma religião, e respeitar que essas famílias têm religião, que esses professores têm religião, demanda, para usar uma palavra bem assim, tranquila, molejo. Jogo de cintura. Né? Vai ter que rebolar. Né? Mas fugir a esse conflito é continuar perpetuando a heteronormatividade. Né? Então, é claro, se um professor começa a falar de diversidade sexual, ou um coordenador, enfim, e no final do ano, né, porque eu já vi isso acontecer, no final do ano 3 se assumem gays, óbvio que você vai receber pais lá dizendo, tá vendo? Vocês foram falar disso? Né? Ó que deu. Né? Então, o que faz? Briga? Não. Convoca esses pais, explica. A escola tem que ter um aparelhamento, tem que ter a capacitação para poder falar. Então, desculpa, mas ele já era. Né? O que a gente está dando é um empoderamento para que ele não sofra. Você percebe que se ele continuar escondendo quem ele é, ele vai continuar sofrendo? Né? Porque o maior medo dos pais, é claro, os pais desejam, porque eu escuto assim de alguns pais. Então você não quer que eu deseje que meu filho seja homem? Eu desejo que meu filho seja homem. Né? O desejo dos pais já está posto. Aliás, o desejo dos pais já está posto pelos avós. Né? A gente pode desejar. O que a gente não pode querer é que ele corresponda ao nosso desejo. E eu vou te contar uma coisa, se vocês não sabem, a gente sempre, em alguma medida, não corresponde ao desejo narcísico dos pais. Né? É aquela velha história, eu quero que a minha filha namore aquele menino tão estudioso, tão trabalhador, mas ela se engafinhou, que eu não sei o que ela viu naquele maloqueiro. Não é assim? Os conflitos são esses. A gente nunca responde totalmente, ainda bem, o desejo dos pais. Claro que o desejo da orientação sexual é uma coisa ainda mais importante, né? Mas é assim que acontece. Então, a escola tem que ter um acolhimento para o aluno, para o conflito e para os pais. É assim que eu penso. Né? A criação de um espaço-tempo para discussões. Eu sei que talvez aqui eu não sou da educação, né? Eu estou trabalhando aqui com conceitos mais gerais. Eu sei que vocês têm esses espaços-tempos, mas eles têm que ser efetivos quando vai se trabalhar essas coisas. Não é? Com criação de diagnósticos e metas. Diagnósticos é isso. Diagnóstico não é só apontar, como a professora bem colocou, né? A gente tem um negro na sala e começar a fazer uma elegia àquele negro na sala. Né? Outro dia eu fui falar também numa escola, eles falavam assim, cuidado para falar, porque aquele menino lá do canto, todo mundo comenta que ele é gay. Então cuidado, não fala nada assim, porque senão... Bom, eu vou falar. Né? Eu não vou falar dele, eu vou falar de vocês. Vou falar da dificuldade de vocês em falar sobre isso. Essa é a principal questão. Né? Formar um coletivo com toda a comunidade escolar dentro de um projeto político-pedagógico que eu sei que é a alma da escola e também me ensinaram hoje que, diferente do Estado que tem o HPPP, e isso, vocês têm o PEA, né? Que é o Projeto Especial de Ação. Gostei muito e aí soube de algumas coisas assim. Agora, eu já trabalhei com outros equipamentos e eu sei que, às vezes, o espaço e o tempo que a gente destina para isso acaba não acontecendo. Né? Ou é abandonado, ou aquela figura que coordenava caiu, né? E aí essa questão desaparece. Essa questão é sempre secundária. Né? Porque se aparece um outro problema... A gente estava discutindo aquelas coisas lá, lembra? De diversidade sexual, de bicha, sapatão, não sei o quê. Mas agora não vai rolar mais. Né? O conflito não sumiu porque você não trabalha mais.
As questões continuam lá. Né? Pensar as lideranças com perfil político carismático. Olha, antigamente eu sofria muito com isso. Eu falava, não, qualquer pessoa pode. Não, qualquer pessoa não pode, na verdade. A gente tem que pensar quem vai encabeçar esses projetos, né? Alguém que seja um bom mediador de conflito. Porque você tem professores que são religiosos, né? E que têm questões com isso. Tem professores que não sabem nada disso, né? Tem aquela professora que tem uma filha lésbica e que está super, né, militante. Né? Você vai ter que trabalhar com tudo isso. E é um problemão. Né? Discutir a melhor metodologia. É claro que eu não vou chegar lá para crianças de 10, 13 anos e começar a discutir diversidade sexual. Então, hoje a gente vai falar da diferença entre transexuais e travestis. Não. Né? A gente pode começar de um aspecto mais geral, direitos humanos ou bullying, ao específico, que é o da diversidade sexual. Né? Vamos aí. Bom, outra coisa que eu acho que a professora também colocou, a não hierarquização. Eu vou correr um pouco mais, porque o tempo já estourou para variar. A não hierarquização, né? Também não é fazer agora uma festa. Viva o gay, viva a lésbica, viva a travesti. Não se trata disso. Não se trata de dizer agora que a homossexualidade é melhor que a heterossexualidade, que a transexualidade é melhor do que ser cisgênero. Não se trata disso. Se trata de buscar a equidade, que eu acho que é a palavra de ordem do dia aqui. Né? Positivar e negativar as identidades de acordo com isso. Então, eu posso falar do Stonewall, que é um evento que ninguém conhece, mas, enfim, quando os gays se rebelaram. Eu posso falar de como trabalhar isso, mas eu não posso também marcar aqueles sujeitos. Eles são gays, mas são alunos, são filhos, são futuros trabalhadores e tudo mais. Né? É impossível tratar essa questão sem trabalhar estereótipos. Né? Eu estava falando, há modos, no plural, de se ser homem, de se ser hétero, de se ser gay, de ser travesti, de ser trans. Senão a gente fica tratando como se fosse um cachorro de raça. Esse é mais animado, esse não, esse é mais parado, não é assim. Não é? É impossível trabalhar a questão da homofobia sem passar a questionar o que é uma mulher, o que é um homem, o que faz um homem. O que é que diz que eu sou homem ou não? Que comportamento que vai me dizer? Comportamento que vai dizer que eu sou uma mulher? Né? Se a gente não passar por aí, estou dizendo isso dentro do projeto, o que é masculino, o que é feminino, qual prazer é legítimo, qual prazer é ilegítimo. Né? Um processo vai ter que passar por isso. Tá? Toda a comunidade escolar deve pensar ações nesse projeto político-pedagógico, utilizando livros que trazem diferentes tipos de família, dentre elas homoparentais. Né? A gente já tem hoje, nas escolas, famílias homoparentais. 2 mães e 2 pais. E aí, como é que resolve a questão, por exemplo, do Dia das Mães? Que todas as crianças vão animadinhas para a escola. Algumas escolas resolvem com o Dia da Família, por exemplo. Quais são as estratégias? Eu não tenho receita. A receita que eu penso aqui é problematize. Se questione, se ponha a debater. Vá buscar conhecimento sobre o tema. Né? Organizar e elaborar textos, palestras, oficinas, permitindo a participação ativa dos alunos. Ops. Bom, eu já estourei, mas o resto está dentro dessa lógica. Né? Uma lógica de um projeto político-pedagógico. Né? Criar um banco de materiais e estratégia. Hoje tem livros e mais livros sobre essa questão da orientação sexual e sobre essa questão da diversidade sexual dentro da escola já. Tá? A formação contínua dos docentes, a gente sabe que contínua é muito difícil, né? Porque muda todo ano, blá, 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 sai daquela escola, vai para outra. Né? Mas a gente tem que pensar, então... E essa criação do recurso, eu também gosto de pensar o seguinte. Eu já vi algumas coisas acontecerem com os equipamentos. Quer dizer, dá muito certo com o equipamento. Eu pego aquele projeto e jogo em cima do outro equipamento. E aí não dá nada certo. E fica se perguntando, nossa, esse daí tiveram mal má vontade. Vocês viram outros? O outro grupo super funcionou com esse daqui, não sei o que aconteceu. Né? Porque vocês não colocaram eles como protagonistas. Não construíram juntos. Isso aqui é um banco de sugestões, de material, né? Que vai construir alguma coisa. Bom,
Aqui ela fala um pouco dos jogos, eu falo de novo do protagonismo, e alguns projetos que eu participei na educação, que eu achei bacana, e de novo, não é uma receita, mas culminaram na produção de material. Então, ou um jornal eletrônico, ou hoje em dia todo mundo tem câmera, tem celular, ou um pequeno documentário, né, para que os alunos consigam elaborar essas questões. Tá? E aqui eu vou deixar... Bom, quando penso material, indicação de material, olha, tem muita coisa. Né? Tem muita coisa e tem quase nada, ao mesmo tempo, porque se a gente está pensando, né, que... Quanto a gente tem de comédia romântica? Vamos pensar, quantos Titanics a gente tem? Né? Quantos romances gays vocês já assistiram? Não é? Então, a heteronormatividade está aí, ela está posta. A diversidade das relações quase sempre entra pelo cinema independente, né? O cinema de arte. Só o cinema de arte pode falar de viado. Né? O grande cinema se recusa a esse tema. Né? Mesmo a categorização de filme gay já marca um rótulo ali que como só interessasse aos gays. Né? E ali não está falando de filme gay, está falando de pessoas com conflitos, com amores, romances, dúvidas, angústias, tudo isso. Né? Mas eu trouxe alguns. Assim, para não trazer muito, eu gosto muito desse livro do Borrilo, chama Homofobia, História e Crítica de um Preconceito. Tá? Quem puder começar por esse é muito bom. Esse livro também, Diversidade Sexual na Educação, que problematiza a homofobia nas escolas, é muito bom. Foi feito pelo Ministério da Educação, foi construído com o Ministério da Educação. Eu não posso falar aqui, porque seria ilegal, mas tudo isso está na internet. Tá? Se vocês jogarem no Google, vocês conseguem baixar. Mas eu não vou falar isso. Tem esse livro que saiu agora, que é bem legal, de uma socióloga que foi pensar travestis, como é a questão da travesti na escola. Né? E os filmes, aí a gente vai ter vários também. Eu peguei os que eu mais gosto, que são mais balados, que é o Crazy. Isso tudo está também lá no Netflix. Aliás, o Netflix tem uma categoria LGBT. Vocês podem se esbaldar de ver filme. Né? O marido vai odiar vocês, a esposa vai odiar de ficar vendo tanto filme sobre bicha por um bom tempo. Né? O Crazy, que hoje eu não quero voltar sozinho, que trata também um pouco dessa questão dentro da escola, ainda trata da deficiência. Azul é Cor Mais Quente, que acho que é um filme belga. Esse, Minha Vida em Cor-de-Rosa, também é um filme belga, que questiona a transexualidade feminina. O Tomboy, que trabalha a transexualidade masculina, e Uma Nova Amiga também. Né? Então, se vocês forem lá na categoria LGBT do Netflix, vocês vão ter tudo isso lá. Na internet, também tem coisas incríveis. Né? O Põe na Roda, que é um grupo que produz vários vídeos sobre essas questões. O Canal das Bi, que também são adolescentes falando de como é a vivência da homossexualidade. Né? Lembra do menino que se identificou como bicha? Né? Eu peguei isso de um documentário, chama Bichas, o documentário. Ou seja, ele fala, eu não sabia se eu era gay. Eu não sabia nada, eu só era. Mas todo mundo me apontava, ele é bicha, ele é bicha, ele é bicha, ele é bicha. Ele fala, quer saber, eu sou bicha. Né? Então, bicha é você, de alguma forma, pegar a injúria, né? Pegar o que estão te xingando e tomar isso como um empoderamento. Né? E o Levem para Sair, que também é de adolescentes dizendo como é essa vivência dentro da escola, da família e tudo mais. Tudo bem? Bom, eu já mais que estourei. Muito obrigado. Bom, enquanto não chega às perguntas, ou alguém não se pronuncia, eu tenho uma perguntinha para fazer, Edneia. É assim, a gente tem que reconhecer a participação da academia, dos movimentos sociais, das mais diversas lutas, né? Seja pensando na etnia, ou no gênero, enfim. E geralmente, quando a gente fala desses temas, a gente pensa numa população a de 7 a 14 anos, a de 7 aos 24 anos.
E aí eu vou pensar na população de 0 a 3 anos. Bom, a gente sabe, de acordo com os dados estatísticos, que o acesso das crianças, dos bebês, eles são iguais, tanto para as crianças brancas, não brancas, negras, e também para meninos e meninas. Entretanto, a maior demanda por creche encontra-se em áreas da periferia ou fronteiriças, não é isso? Onde se situa a maior parte da população negra. Aí eu pergunto para você, como a academia, a sociedade, o poder público e os movimentos sociais têm visto essa questão? Olha, tem duas coisas que eu acho importante destacar nessa tua pergunta. A primeira coisa é, a gente tem uma tendência a achar que as crianças pequenas de 0 a 3, né, elas estão guardadas dentro de um espaço de proteção totalmente impermeável para o ambiente, para o contexto social. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar na educação infantil é que, se a educação infantil, como todos os outros ambientes escolares, são ambientes diversos, essa visão positiva da diferença e da diversidade, que é a equidade, ela também tem que estar presente, tanto na visão que a gente tem das crianças. Você quer coisa mais triste do que você falar para a mãe de uma criança negra, que vai com o seu Black Power na escola? Mãe, pentei esse cabelo essa menina? Olha só como é que está, toda descabelada, sabe? Sem entender o quanto é empoderador você ter o seu cabelo crespo. Você tem que tomar muito cuidado, primeiro, com o tipo de informação que circula na educação infantil, e aí passa pelos materiais que você usa, os livros que você utiliza. Eu acho que na minha família, todas as crianças que nasceram a partir dos anos 80 ganharam um livro que chama Tanto Tanto. Vocês já viram esse livro? Que tem um menino negro, gordinho, uma família fazendo a festa para o menino. Por quê? É importante que a criança se veja. É importante que a criança se perceba. É importante que a criança veja em outros lugares a possibilidade de encontrar semelhanças. Então, esse exercício de alteridade é importante. A outra coisa que você fala com relação ao atendimento, uma coisa é fato: a periferia de São Paulo é negra. A periferia é negra, a creche é negra, a escola básica é negra e o ensino médio é negro. É negro. Se é negro, a gente precisa saber como as relações raciais, porque é negro e não só negro, elas se dão nesses espaços, e como nós colocamos em ações efetivas essa valorização de diversidade. Uma coisa, um caminho que é impossível a gente desviar é o caminho da formação. Os professores, eles desejam, tanto quanto vocês, trabalhar uma educação equitativa. E vocês sabem a dificuldade que é você construir processos contínuos de formação, trabalhando um tema como a diversidade. A gente tende a trabalhar em um momento. Então, eu vou fazer uma formação, e vou fazer um momento de discussão sobre isso. Só que eu tenho que relacionar os princípios da educação equitativa com o local em que eu me relaciono, com o local em que eu estou, com o meu território. Normalmente, no local em que você trabalha, eu me lembro de uma creche pré-escola que eu dirigi para o lado de Itaim Paulista, era Vila Nova Curuçá. E lá, no entorno da creche pré-escola, tinha um grupo de samba, tinha um grupo de capoeira, e eles faziam parte do cotidiano da escola. Só que não é assim: eu vou chamar a capoeira para vir aqui, as crianças vão fazer uma roda, vão dar uns pulinhos e vão embora depois. Não. O
que é capoeira, vamos trabalhar a capoeira, vamos fazer um projeto, vamos discutir pastinha com criança de 3, 4 anos de idade, e é totalmente possível. Então, da mesma forma que a criança ela consome, da mesma forma que a criança se relaciona com os conteúdos que estão na TV, que estão na rua, que estão em todos os lugares, nós também utilizamos desses ambientes e das possibilidades que a comunicação e o contato no meio social proporcionam para trazer referências positivas com relação à diversidade. Como o professor disse, a diversidade já está. O que nós precisamos fazer é uma abordagem positiva dessa diversidade. E aí eu vou utilizar os elementos, eu não vou utilizar elementos artificiais, eu vou usar os elementos do ambiente, do espaço cultural e das possibilidades que esse espaço me dá de criação. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu vou. Boa tarde. A minha pergunta vai para a Edneia e vai para o Anderson. E depois uma para os dois. Edneia, a professora Cláudia Viana tem colocado que, na análise de pesquisa, ela vê muita citação, mas uma certa dificuldade dessa intersecção entre gênero e raça. A gente pode até acrescentar a questão da classe. Você ilustrou para a gente um pouco dessa questão bem pé no chão da escola, em relação a alguns dificultadores, e, ao mesmo tempo, sinalizou com algumas intervenções. Queria que você falasse um pouquinho como é que você vislumbra essa intersecção, mais com o pé na escola. Para o Anderson, entendi só a questão da ideologia de gênero, tá, Anderson? Você trouxe um pouco dessa questão da quem eu sou, por quem eu sinto desejo, como é que eu me sinto. Você acha que um pouco dessa dificuldade que nós temos com as crianças pequenas em achar que o menino ou a menina está brincando disso ou daquilo, é um pouco por essa dificuldade conceitual, ou você vê algo a mais do lado da psicanálise? Tá? E para os dois, o fato da gente ter tanto preconceito dentro do movimento gay, ou dentro dessa questão dentro da heteronormatividade, o fato de um gay urso não gostar da bichinha quaquá, ou daquele que eu acho que é bonito, porque não parece gay, vocês veem como uma forma de discriminação a figura feminina? O fato de não, quando ele parece, e que me causa uma certa repulsa, essa repulsa é a mulher? Só isso. Agora essa é para o Cinesp. Não é uma pergunta, é só uma ponderação. A Edneia também trouxe, isso é uma discussão que muitas escolas fazem, né, há muito tempo, da gente fazer esse rompimento com as datas comemorativas, porque não está nem posto nos documentos legais. Isso já está ultrapassado, a gente sabe que existem grandes forças, relações de poder dentro da escola, mas muita gente ainda faz, ou escolhe algumas. Então, isso vai também uma dica para o sindicato, para que, de repente, essa temática, essas questões, elas sejam constantes na nossa pauta. Porque, de repente, a gente olha para trás e fala assim, tem uma bandeira no sindicato bacana, né? Tem uma bandeira que se discutiu isso durante 2 anos, vamos virar a página e discutir, ou fazer uma outra demanda também. Tá? E cumprimentá-los, porque a apresentação da manhã foi fantástica. Boa tarde, Agostinho, supervisor escolar da DRE Ipiranga. Santista, campeões paulistas teremos domingo. Olha, isso é uma provocação. Foi a Benê levantou e eu cortei, foi combinado. Na minha ação supervisora, eu faço parte de uma frente de um GTP que trata das questões étnico-raciais. E
eu tenho acompanhado um curso chamado Gestão Pedagógica e Educações para as Relações Étnico-Raciais, um curso para gestores, né, diretor, supervisor e coordenadores pedagógicos. Edneia, quando você aponta aquelas 3 teses, eu vi essas teses bem presentes nas falas dos gestores nesse curso. Em especial, do para que serve, né, houve um questionamento grande por ser um curso com convocação e dispensa de ponto. Então, hoje houve um questionamento bastante grande nos diversos polos do curso, do porquê eu estou sendo convocado para isso, né, o que eu venho fazer aqui. Entre os convocados, os que atenderam a convocação, surgiu sim essa fala de que não há problema, né, e que vocês, um formador, foi acusado por uma diretora de estar criando o ódio racial, né, que na visão do... Então, a visão da democracia racial, ela está muito presente, muito presente. Então, essa observação que eu queria trazer, porque muitas vezes a gente remete a questão do racismo a um passado. Né, a um passado, mas isso acontecia quando nós tínhamos escravidão. Né, nós estamos falando do século XXI, 2016, esse curso de 6 encontros, vamos chegar agora no 5º encontro, e tem sido constante essas falas. Por outro lado, você mencionou a questão dos materiais também, né, Edneia, que é bem importante. Mas informo que... você falou do professor Walter Silvério, e a equipe dele fez a compilação da História Geral Africana, que chegou nas escolas, inclusive. Cada escola da rede recebeu 2 volumes dessa enciclopédia, desse material, além de outras iniciativas que têm acontecendo em outras gestões, inclusive, de materiais que estão indo para a escola. Nessa dá para apontar, por exemplo, os materiais do leituraço que estão presentes. Se a gente verifica a portaria dos POIEs, de sala de POSL, sala de leitura, tem inclusive lá um destaque para dar visibilidade à literatura não hegemônica. Então, são esses 2 polos que eu aponto para a gente pensar. Esse discurso que permanece, essa permanência do discurso de um racismo que não há, e de uma invenção, que a gente lida com um Brasil que, de acordo com essas opiniões, não é real, e esses materiais que vão para a escola e que muitas vezes não são invisibilizados. Né? Talvez a gente entraria aí numa questão de racismo institucional, que seria uma outra abordagem. E, como último detalhe do curso, cerca de 20% não atenderam a chamada para fazer o curso. Isso acho que é um outro dado, em horário de trabalho, não é sábado, não é à noite, não é domingo, é em horário de trabalho, e cerca de 20% das pessoas, dos gestores, não atenderam a convocação para realizar o curso. Ok? Esse é um dado. Obrigado. Antes de vocês responderem, eu vou passar a fala para vocês, mas eu preciso colaborar com a fala dos 2 colegas, né? Então, assim, primeiro, com relação ao Cinesp, acho que desde sempre, né, Benê, um dos princípios do Cinesp é o combate ao preconceito e à discriminação. E é pensando nisso que a gente, através do retrato da rede, um documento que a gente anualmente publica, que retrata a fala, as demandas dos sindicalizados, dos filiados, que a gente vem perguntando como que tem se dado as formações voltadas para as relações étnicas raciais e para as relações de gênero. E até para que vocês consigam formar, né, uma melhor opinião a respeito dos colegas. Esse ano, eu não tenho dado correto, cerca de 680
600, né, filiados responderam esse retrato da rede. 33,6% desses entrevistados afirmaram que a DRE não tem formação direcionada para a diversidade de gênero. Com relação à temática étnico-racial, esse número cai para 19,44%. Ou seja, por um lado, nós temos colegas, vamos dizer assim, de trabalho, que tratam como o Augustinho falou, mas, por outro lado, a gente tem colegas que estão dizendo assim, olha, não tem a formação devida. E tanto o Anderson como a Edneia ressaltaram a importância, né, de desenvolver habilidades para trabalhar com a diversidade, de investir na formação. É isso. Posso passar para você, Anderson? Não sei se eu fiquei encantado em vocês falando, não sei se eu guardei bem as perguntas. Primeiro que eu vou pegar o que eu estou lembrando, tá? Se o preconceito nas escolas, na sociedade, de modo geral, a diversidade sexual e, sobretudo, as homossexualidades, tem relação com o feminino, com o preconceito feminino. E aí eu falo total. Eu acabo de defender uma tese sobre homofobia, em que eu pego exatamente essa questão. Não à toa, todas as piadas, todos os escrachos, independente de quem seja esse homossexual, ele é deslocado para caber no feminino. Quanto mais ele é feminino, ou quanto mais uma moça é masculina, ela vai apanhar. Ela vai sofrer o rechaço. Esse rechaço opera para que, estou falando de um ponto de vista psicanalítico, primeiro para que eu guarde uma diferença. Ela é muito diferente de mim. Qual que é o risco disso? Essa diferença pode crescer num tanto à medida que esse outro seja... Primeiro que eu marco esse traço. Eu acho que é isso que o Freud estava falando. Há uma marcação de um traço. A pessoa ela não é só negra, ela não é só gay. Isso faz parte da identidade dela, ela tem muitas identidades. Mas não. Quando eu vou tratar dela, eu trago por esse traço. Você tem um primo gay. Eu tenho um primo que é gay também. Eu tenho uma prima que é lésbica também. Ela é marcada por esse traço, Só que quando você tem um opositor de ódio, esse traço se torna o fundamental e o insuportável. Então, a primeira coisa que a gente faz com esse traço é desumanizar, que significa deixá-lo sem alma. Na medida que ele é desumanizado, ele é bizarro, ele é estranho, ele é radicalmente outro, eu posso fazer o que eu quiser com ele. Lembra dos negros? Se os negros têm alma ou não? De alguma maneira, dentro do discurso homofóbico, tem isso. A sua diferença é insuportável. Ou você abandona essa diferença e se aproxima da gente tentando se reformar, como a gente, ou você vai ser eliminado. Ou, pelo menos, se conforme com o lugar marginal que a gente vai dar para você. E o mercado é muito bom para isso. Isso é uma questão que a gente não falou, mas o mercado faz isso. A criação de lugares gays nada mais é do que fique quietinho no seu cantinho. Incomode menos possível. Mas tem relação total com a feminilidade. A outra questão que você coloca é sobre o preconceito intragrupo. Essa é uma questão, eu penso que, mesmo quando a gente está discutindo essas intersecções, raça, gênero, corpo, orientação sexual, elas são conflitivas. A gente não pode esquecer que elas são conflitivas. E elas vão resguardar algumas diferenças, sim. Elas vão resguardar algumas diferenças, sim. Agora, eu diria, no meu mestrado eu trabalhei sobre isso exatamente, e falava assim, a parada gay até 1990, ela incluía todos os gays e todas as lésbicas, e todos os LGBTs de modo geral. E, sobretudo, ela incluía os gays de classe média alta. A partir do momento que a periferia, que quase não tem acesso a nenhum evento público, começou a acessar a parada gay, começar a vir a parada gay, começou a surgir um discurso dentro do próprio movimento gay do tipo, a parada não está mais legal,
tem uma gente meio estranha, né? Começou a ficar um monte de bichinha pão com ovo. Pão com ovo é significativo de bichinha que mora na periferia. Eu sou gay, mas eu não sou igual a essa bichinha. É isso que eles estão falando. E, portanto, eu não posso andar junto com ela. Os modos dela, para mim, também são insuportáveis. Então, a questão de classe está ultrapassada dentro da questão gay. Então, a gente tem que pensar também, dentro da escola, que classe que a gente está falando. Né? Por isso, a desconstrução dos estereótipos. Por isso, um questionamento, uma crítica constante. Se não houver um processo a longo prazo de reflexão, de estudo, porque eu acho que essa é a questão. A questão é sentar e estudar. Não é só fazer um dia gay na escola. Né? Isso não diz nada. Né? Não é aproveitar. Eu fiz uma parte do doutorado em Barcelona e eu queria saber, porque a gente sempre tem um discurso. Mas a gente é um país latino, machista, babá, né? Então, por isso que é tão difícil lidar com a questão homossexual. Só que a Espanha também é um país latino. Né? Não está na Sul-América, mas também é muito machista. Por que Barcelona é ponta quando se pensa em direitos LGBTs? Né? E aí, quando eu fui na parada, tinha umas alas que eram ônibus, como se fossem bondes abertos, com as criancinhas dentro. Então, as crianças participavam da parada. É óbvio, eu não estou aqui pagando pau para gringo, né, mas estou falando assim, é óbvio que a gente tem que lembrar o contexto, o tamanho de Barcelona, que não é São Paulo, blá, 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 mas há uma conexão entre o ensino, né, eu estou falando de crianças de 5, 6, 7 anos, 8 anos, 9 anos, que estavam lá. Óbvio que elas não iam conseguir caminhar para a parada toda, por isso elas estavam dentro de um ônibus e elas acompanhavam a parada. E aquele era um momento de reflexão. Como bem coloca a professora, se é só aquele momento, não adianta nada. Né? Tem que pensar outras intersecções. Não sei se eu respondi, mas é essa a reflexão que eu queria colocar. São duas questões bem legais para trabalhar. A primeira é a questão da intersecção que você está colocando, né, de gênero e raça. A interseccionalidade ela tem diversas camadas quando a gente trabalha esses dois temões, né? Primeiro, eu resolvi trabalhar duas possibilidades de camada que eu quero deixar bem claro, gente, que isso não desemboca na escola. São coisas que estão na vida e a escola faz parte da vida. Então, às vezes, a gente quer pensar a escola como um disco voador, sabe, que pousa na comunidade, já com todo um biossistema pronto, funcionando, e não. A escola ela está viva, está no meio da vida, e o que tem na escola é exatamente o que tem fora. Não é porque está lá dentro da escola que não existe. Às vezes a gente finge que não está vendo, né? E quando a gente pega esse tempo para trabalhar, eu escolhi duas manifestações que são muito interessantes para a gente pensar. A primeira é a questão da trajetória escolar da mulher negra, que eu acho que é muito importante a gente pensar. Eu vou começar dando um exemplo. Eu trabalhei com um grupo de professoras em Minas Gerais e eu estava trabalhando esse tema que eu estou trabalhando aqui. Aí eu olhei para as professoras e, chutando, 90% das professoras eram negras. 90%, no mínimo, eram negras. E algumas extremamente incomodadas. Porque, como eu ia fazer um trabalho, foi um trabalho que foram de 2 anos, eu escrevi um material que era específico sobre Minas Gerais. E lá em Minas Gerais, você tem uma história muito específica, principalmente no ciclo do ouro, com a formação dos quilombos. Muitos quilombos, vários, imensos, né? E a história do negro mina,
que era um tipo específico de escravo que era utilizado para poder passar aqueles negros mais baixinho, né, truncudinho, porque passavam por lugares muito pequenos, muito estreitos, para poder pegar as pedras preciosas. E era muito caro. Então, tem toda uma relação com isso. E eu vi o incômodo das professoras de discutir o assunto. E uma delas me disse uma coisa que eu achei muito importante. Ela me disse o seguinte: é muito triste discutir isso porque está falando da minha família. Está falando de mim. Não é um tema que eu vou discutir lá do livro. Está falando da minha família. Está falando da minha vida. Então, as professoras negras, elas colocavam a grande dificuldade que existe, e eu reconheço, porque eu sou professora negra, de discutir com um pseudo-distanciamento da coisa. A formação escolar da mulher negra, quando a gente pega desde a educação básica, a gente vai ver que tem um corte específico e bastante cruel, que é o seguinte: as mulheres negras hoje, elas conseguem até... Eu acho que nos últimos 12 anos, o último dado que eu vi é que nos últimos 20 anos, a escolaridade superior ela tem um impacto na comunidade negra de mais de 200%. Aumentou a presença negra na universidade e da mulher negra muito mais. Só que, aonde a mulher negra ela está na universidade? Ela está na pedagogia, principalmente. Ela está na psicologia e, sobretudo, nesses cursos em que você percebe a presença na história também, mas um pouco menos, muito mais na pedagogia e na psicologia, você vê o curso que é tradicionalmente ligado à feminilidade, né? Então, é a mulher que consegue estudar, ela entra na universidade para fazer o curso feminino. Se você procurar as mulheres negras nos cursos, que são os cursos das ciências exatas, a presença é muito menor. E quando você vê os escritos das mulheres negras que estão na medicina, as mulheres negras que estão nos cursos de física, você ouve relatos de uma solidão e de um grau de exposição que a gente percebe lá na década de 50. Ainda são as estranhas. Então, a gente tem, para além de todas as discriminações e preconceitos e desigualdades, nós temos algumas desigualdades que são específicas e que, para a população negra, quando você intersecciona, ela fica um pouco mais gritante. Uma das outras coisas que nós percebemos, por exemplo, nos estudos de educação de jovens e adultos, hoje a gente passa por um processo de juvenilização da EJA, em que você tem... Eu vou pegar um dado que não é, eu acho que foi deve ser de 2013. 2014. Você tem no fundamental, nos anos finais do fundamental da EJA, em torno de 50% dos alunos de 15 a 24 anos. Eles são jovens. Eles são homens jovens. E eles são homens negros jovens. Então, se você tem uma juventude negra com 15 anos na EJA, essa juventude ela é oriunda da educação básica, da mesma escola, muitas vezes. Por que o menino negro ele está indo para a EJA com 15 anos e ele é a maioria, e é a maioria gritante, porque desses de 15 a 24 anos, 87% é negro. 77% é homem. São homens negros muito jovens que não estão conseguindo terminar o ensino fundamental no ensino regular. E aí a gente vai pensar, é coincidência? Por que o menino negro ele evade, e ele evade, tem um período que ele evade. A evasão acontece normalmente por volta dos 12 anos de idade. Por que com 12 anos o menino sai da escola? Porque ele não consegue continuar estudando.
Então, para a gente começar a pensar em intersecções, a gente vai ter que pensar o que é a imagem do menino negro na escola, esse corpo negro, que tem história negra, que tem cultura negra e que tem todas as marcas da desigualdade econômica dentro da escola. Como a gente pode pensar um projeto de gestão que consiga ter uma marca na permanência desse menino negro sem sermos taxados de racistas? Como? Com dados. Com dados. Pensando que essa não é uma questão só dos negros, é uma questão nossa, de educadores. Sim. Um outro ponto, uma outra camada. O Anderson falou uma coisa muito importante, que é a questão da evasão, principalmente dos travestis. Tem o projeto que é o Transcidadania. A gente faz um trabalho na ação educativa com o Transcidadania, e é muito importante as falas que nós temos dos casos que são violentos, de evasão da população trans e travesti, principalmente dos negros. Vamos tentar pensar. Você consegue imaginar na escola um aluno travesti, negro, no ensino fundamental? Onde que esse aluno circula? Como é que esse aluno, na aula de educação física, onde os meninos vão jogar futebol e vão jogar bem, e o negro tem obrigação de jogar futebol muito bem, porque o homem negro, ele ainda é visto como o corpo brutalizado, que a gente gosta de falar, não, ele é forte, ele é bonito, é bom de cama, não é assim que a gente fala, sabe? Adoro o negão, né? Aí o negão lindo é gay, é travesti. E querem que ele jogue futebol na aula de educação física, ele não quer, ele não gosta. E se ele gostar? Vou fazer uma intervenção que eu já escutei várias vezes. Além de preto, viado. Exatamente, além de preto, viado. E se por um acaso esse estudante, ele está na escola, ele tem que usar o banheiro, ele é travesti. Você falou o caso do banheiro, nós ouvimos no Transcidadania muitas, mas muitas narrativas de evasão por causa do banheiro. Então, se esse corpo que está circulando pela escola, que tem direito à aprendizagem, ele carrega toda essa história, todas essas intersecções, que eu nem falei ainda que ele é nordestino. Sabe? Eu nem contei que ele é nordestino. Aí a gente vai começar a ver a necessidade de pensar que o ser humano, ele é múltiplo. E ele pode, ele deve, e isso é bom. Trabalhar com a diferença não pode ser um peso para a escola, porque nós carregamos todas as diferenças. Então, não pode ser um peso. A outra coisa, aí eu entro na fala do professor, que disse uma coisa muito importante. Ele fala, olha, às vezes na fala lá no curso, falavam que era um resumo do passado. Trazer essas discussões, não precisa mais, nós temos materiais, nós vamos discutir. Pior do que não ser do passado, ser do presente, é ver sinais de que vai se perpetuar no futuro. Esse é o problema. O racismo, ele também se aperfeiçoa. Ele também assume novos discursos. A homofobia também assume novos discursos. Quando a gente fala, olha, eu não vou tratar aqui das questões da homofobia para não expor as pessoas, eu estou utilizando o discurso homofóbico travestido de proteção. É a mesma coisa que o professor disse. Não vou discutir racismo, porque se eu discutir o racismo, coitada das professoras negras, dos professores negros que estão aqui, coitada das professoras negras lésbicas que estão aqui. Então, eu não vou expor, eu não vou falar, e aí vai deixar de existir.
a grande questão que nós estamos colocando hoje, a grande discussão dessa interseccionalidade dessas questões, é que o ser humano é múltiplo, as relações, elas se multiplicam e as possibilidades de aprendizagem que nós temos, elas também se multiplicaram. Acontece que, na questão da mulher, existe uma discussão grande no feminismo negro sobre a solidão da mulher negra. A solidão da mulher negra com mais de 40 anos. Por que a mulher negra com mais de 40 anos ela tem um percentual tão maior de mulheres sozinhas, independente da identidade, da orientação e do gênero? Por quê? O que acontece? Tem uma questão que eu acho que a gente vai discutir num outro momento. Meu Deus, o tempo está esgotado. Mas tem umas outras questões que nós vamos discutir em outros momentos, que eu gostaria de convidar vocês a entrarem no site da Ação Educativa. Nós temos lá materiais que eu acho que podem ajudar vocês. Eu acho que tem espaço. Essa semana aconteceu um seminário de gênero e educação lá, que foi bem interessante. E eu acho que é um espaço para a gente trocar um pouco. E eu vou ficar quieta. Olha, eu acho que a gente ficaria aqui boas horas, né? Mas o tempo realmente está esgotado. E aí, assim, para não ficar assim, né? Eu daria assim 1 minutinho para cada um para fazer mesmo as considerações finais. 1 minutinho, tá bom? Bom, primeiro eu quero agradecer ao Cinesp, a pessoa da Marilva, do Getúlio. Fico muito feliz cada vez que eu sou chamado, que eu vejo alguém falando desse tema para além dos circuitos da militância, né? A gente precisa pautar esses temas. É isso que eu queria colocar. Como eu disse, eu penso que é processual, não acho que vou mudar a cabeça de ninguém em um momento, né? Eu sempre faço um paralelo entre análise pessoal e análise social. É isso que faz a psicanálise de intenção na sociedade, não é? Então, eu penso que na análise pessoal é isso que a gente faz. A gente atravessa nossas fantasias, a gente se vê com o nosso preconceito, a gente se questiona sobre o nosso gênero. Uma boa análise vai passar por tudo isso. Então, eu espero que a sociedade também se coloque em análise, aqui, de alguma forma, dizendo, forçando essa aproximação entre uma psicanálise do indivíduo e uma psicanálise da sociedade. Eu espero que a sociedade se coloque em análise, deite no divã, e comece a pensar sobre quais são os preconceitos conscientes e inconscientes e as estruturas que levam a isso. Obrigado. Eu agradeço o convite e, como eu já falei demais, eu só vou reler a frase do professor Boaventura, que eu acho que resume bastante o que a gente discutiu aqui. Temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza e temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. Muito obrigada. Sendo assim, em nome do Cinesp, eu gostaria de agradecer a imensa contribuição de vocês dois e dizer que foi uma honra participar dessa mesa, tá? Com pessoas que, além de mostrar o seu caráter educativo, mostraram também atuação política. Obrigada e obrigada, plateia, e até amanhã.